Olá a todos, olá a todas. Sejam bem-vindos a essa nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, de biologia. Eu sou o professor Raul Alves e nas próximas aulas aí eu vou trabalhar com vocês, mostrar a vocês como é um espetáculo essa disciplina, tá? Vocês vão conhecer, lembrar, na verdade, vocês devem ter visto isso lá atrás. Se não viu, vai ver agora, e se viu, vai relembrar. Vai ser muito legal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que a gente consiga trazer o máximo de informação aqui e vocês consigam alcançar os objetivos de vocês. Esse é o nosso desejo, E esse é o nosso foco para que você tenha sucesso na sua aprovação. Vamos começar então? Primeira aula, então, a gente começa a falar, não tem como falar de outra coisa que não seja sobre exatamente origem e evolução das células, Se você pensar, você só está aqui porque você tem milhões dessas minúsculas estruturas agora, nesse exato momento, funcionando no seu corpo, realizando uma série de atividades. Então, é possível que você talvez não se lembre disso, mas você é formado por essas estruturas, você é formado por células. Não só você, todos os organismos vivos que você lembrar agora, todos eles são formados por células, É uma temática extremamente importante na biologia, talvez uma das mais importantes, dentro da biologia. Talvez junto lá com a evolução, talvez junto com a fisiologia, que a gente vai ver também, mas essa é uma temática extremamente importante. Então, presta atenção, respira fundo aí, vamos lá, vamos conversar a respeito dessa temática, Vê só, primeira coisa, você pensar que a estrutura que te forma agora, a vida, na verdade, que existe nesse planeta e as estruturas que vão te formar agora, elas estão por aqui nesse planeta há pelo menos 3,5, 4 bilhões de anos, É muita coisa mesmo, Se você pensar, nesse período você tinha... não tinha organismos vivos ainda, isso até 3 bilhões de anos atrás, você não tinha organismos vivos ainda, você tinha estruturas proteicas que viriam a originar células, Você tinha ainda o início do que viria a ser a sua célula, do que viria a ser, na verdade, a vida, nesse planeta, E lá atrás ainda você tem esse aglomerado chamado de coacervados, que na verdade não eram seres vivos ainda, eram estruturas que tinham uma forma de proteínas, e começaram a se organizar, se ajustar. Isso assim, lógico, não é da noite pro dia, São milhares de anos rolando isso aí. Mas foram se organizando, até formar grupos, colônias, E aí uma teoria muito forte defende justamente que esses grupos, essas colônias que foram se organizando, elas posteriormente vão originar o que a gente entende por primeiras formas de vida, Isso a gente está falando de origem da vida para chegar no que a gente quer de fato nessa aula, Então, vê só, nesse momento você tinha metano, amônia, hidrogênio, vapor de água, uma série de compostos químicos orgânicos e inorgânicos, que foram se combinando ali. Você tinha vulcão estourando para tudo que é lado, água se formando do outro, uma série de gases tóxicos também se misturando ali. Então, no meio dessa confusão toda, você começa a ter então o surgimento dos primeiros organismos vivos nesse planeta. E aí, como é que a gente fala de célula? O que tem a ver célula? Porque a partir daí começam a surgir as primeiras estruturas que viriam a ser as células, As primeiras células, primeiros conglomerados de proteínas que foram pouco a pouco se formando em células, beleza? Agora, lógico, não eram células muito
complexas, né? Eram estruturas bem simples, mas isso fez uma diferença absoluta na vida nesse planeta. Vamos lá, segue aqui comigo. Então, ó, você tem aqui só uma rápida linha do que você tem pela frente aí. A gente tem mais ou menos ali 4 bilhões e meio de anos a formação, né, do planeta, os primeiros ácidos nucleicos que vão formar as primeiras proteínas, e ali nos 4 bilhões, 3 bilhões e meio, as primeiras células. E daí por diante, cara, até chegar no que a gente tem como seres humanos, no que a gente tem como seres vivos, né, mais complexos nesse planeta. Beleza? Vem comigo. As primeiras células eram então autotróficas e anaeróbias. Isso quer dizer o que? Elas conseguiam produzir, né, a próprio alimento, a própria fonte de energia, e eram anaeróbias, elas conseguiam sobreviver sem a presença de oxigênio, seja por quimiossíntese ou por fermentação, que são formas de geração de energia e de geração, né, de vida, né, para os organismos, quando você não tem oxigênio disponível, tá? Isso tem um monte de organismos hoje em dia que faz a mesma coisa, né? Mas naquele momento você não tinha ainda oxigênio em grande disponibilidade, então você tinha formas diferentes, alternativas de gerar energia. O problema é que essas formas de geração de energia, elas são são pouco eficazes, são pouco efetivas. Funciona, tá? Mas a quantidade de energia disponível era muito pouca. Mas lá na frente começa a surgir uns organismos muito legais, chamados de cianobactérias. E o mais legal é que essas cianobactérias eram produtoras de oxigênio. Até hoje, na verdade, tá? Se você pensar com carinho, você tem uma série de organismos, né, esses micro-organismos, microalgas, cianobactérias, que produzem oxigênio, né, em grande quantidade, e é por isso que eu estou aqui em pé conversando com vocês e vocês estão aí me ouvindo e me assistindo, tá? Porque a gente tem oxigênio disponível para se manter vivos. Mas isso começou lá atrás com essas primeiras cianobactérias. Começa a produzir oxigênio, esse oxigênio vai se acumulando no planeta, tá? E aí tem um problema. O oxigênio, por um lado, é muito bom porque é muito ativo, por outro lado, ele pode ser tóxico para organismos que não precisam desse oxigênio. E aí começa duas coisas muito legais. A primeira, a formação da camada de ozônio. Basicamente, o ozônio, né, é a combinação de radiação solar ali com oxigênio. Pum! Você tem a formação desse gás ozônio, tá? E aí começa a melhorar o ambiente até que você tem o que a gente chama, né, de teoria da endossimbiose, tá? E o que é essa endossimbiose? Essa endossimbiose, galera, fala o seguinte, que olha, inicialmente você tinha uma célula, tá? Os grupos celulares eram super simples, anaeróbios, né? Não precisavam de oxigênio para sobreviver, e com o aumento da quantidade de oxigênio, isso começou a ser um problema, tá? Só que no meio do caminho, né, milhares de anos de evolução, no meio do caminho, você teve uma simbiose, uma ligação mais estreita entre as células e entre estruturas, né, estruturas proteicas também, que estavam disponíveis no ambiente e conseguiam utilizar o oxigênio para gerar energia. Nessa ligação entre as células que tinham lá, as células iniciais e essas estruturas, você vai ter ao final células que conseguem produzir a própria energia, tá? Por meio dessas duas estruturas aqui, que a gente já vê mais à frente com detalhe. As mitocôndrias nas células animais e os cloroplastos nas células vegetais. Esse momento aqui é o ponto-chave para a vida de fato seguir nesse planeta. Nesse momento agora, sua célula, ela tem mitocôndrias. As células das plantas estão aí fora da tua casa, elas têm cloroplastos. E elas estão ao mesmo tempo e nesse exato momento gerando energia para que tanto você quanto o pé de mamão lá fora, tá, estejam vivos e estejam, tá, ativos nesse planeta.
Agora sim, você tem células que conseguem gerar energia e daí por diante, cara, quando você tem energia disponível e em grande quantidade, porque o oxigênio é muito mais reativo, tá? Agora você consegue se desenvolver, você consegue produzir, produzir novas estruturas porque você tem mais energia disponível. Beleza? Então vamos lá. Só que eu tinha falado para vocês, né? A questão das mitocôndrias e cloroplastos, beleza? O que reforça essa teoria, o fato de as mitocôndrias e cloroplastos, eles têm DNA e metabolismo próprio, é como se fosse um corpo estranho dentro da célula, mas isso é uma longa história, tá? Não vou entrar nesse assunto agora, tá? E aí a gente chega então no que a gente chama da teoria celular, beleza? Esse ponto é extremamente importante para você que está estudando agora, está iniciando agora com a citologia, ou você que está relembrando, ou você que está agora aqui vendo, talvez pela primeira vez, não sei, depende muito do que você esteja vendo agora. Tá? Esse ponto aqui é extremamente importante, é um dos dogmas da biologia, é das informações centrais da biologia, tá? Que a gente tem hoje em dia. É a chamada teoria celular. A teoria celular fala o seguinte: primeiro, ela foi gerada, né? Ela foi criada por esses dois biólogos, tá? O Matthias Schleiden e o Theodor Schwall, né? Meu inglês está afiadíssimo, deu para perceber aí, tá? Um botânico e um zoólogo. No fim das contas, você tem a teoria celular com esses pontos-chave aqui, ó. Primeiro ponto da teoria celular fala que a célula é a estrutura básica dos seres vivos, ou seja, qualquer organismo vivo que você esteja vendo agora ou que esteja lembrando dele agora é formado por célula, ponto. Não tem discussão, tá? O segundo ponto fala que todo organismo vivo é formado por células, que é meio que um reforço da primeira. A primeira e a segunda aí pode ser meio que reforçadas, tá? Todo organismo é formado por células e a célula é a base, a menor estrutura, a menor base aqui de qualquer ser vivo que passe pela sua cabeça agora, tá? A terceira fala que as atividades vitais são realizadas a nível celular, ou seja, tudo o que está acontecendo no seu corpo agora, ou no corpo de qualquer ser vivo, está ocorrendo a nível celular. O oxigênio que você está colocando para dentro agora, ele vai chegar nas suas células para gerar energia. A água que você bebeu vai chegar nas suas células para gerar energia. O alimento que você comeu vai chegar nas suas células, tá? Então, tudo que tem a ver com a sua vida está ocorrendo, vai ocorrer a nível celular. E o quarto ponto é que toda célula é originada de outra pré-existente. Qualquer célula do seu corpo é originada de outra pré-existente. Ah, Raul, mas eu sou originado? Sim. Você está aqui agora porque teve o espermatozoide do seu pai e o óvulo da sua mãe. Duas células, tá? Que já vieram originadas de outras células e elas se juntaram e originaram você. Que lá atrás era uma célula só e depois saiu se dividindo e tem você aí, essa bela criatura com milhões e milhões de células funcionando nesse momento, tá? Então, o ponto aqui, ó, a célula é a estrutura básica dos seres vivos, todo organismo vivo é formado por células, as atividades vitais são realizadas a nível celular e toda célula é originada de outra pré-existente. São os pontos do que a gente chama de teoria central celular ou teoria celular. Tudo bem? Vamos terminar aqui, vamos chegando já ao nosso final. Aqui esse ponto aqui é um resumão do que você vai ver pela frente, tá? A gente viu nessa primeira aula a origem das células, tá? A origem da vida nesse planeta, né? Um rápido apanhado da origem da vida nesse planeta e como isso, ou qual foi o caminho que levou à geração das células. E a partir das células, vocês estão vendo aqui nesse quadro, a partir da célula, cara, você vai ver tudo, tá? Você vai ver as organelas, as estruturas internas da célula, você vai ver
que, a depender do tipo de célula, você vai ter organismos vivos diferentes, tá? É assim, bem diferentes, né? Diga-se de passagem, tá? E pensando também na célula como base da vida, como base da formação, como base da estrutura do seu corpo, a gente vai ver diferentes tipos de disciplinas que são relacionadas com as células. Bioquímica, embriologia, né, histologia, né, os tecidos do seu corpo, os órgãos e sistemas do seu corpo, a questão biofísica, né, de como se organizam, como se movem os compostos no seu corpo e mesmo até a genética, falando ali sobre a transmissão de caracteres, a transmissão de informações e a formação de novas vidas. Então, nesse primeiro encontro, eu queria mostrar para vocês isso, o que é, como surgiu a vida nesse planeta, como essa geração de vida gerou, né, o caminho que chegou até surgirem as primeiras células, tá? E aí como as células se organizaram para se manter, a primeira dor de cabeça era essa, né? Se manter nesse planeta, tá? Se manter, se espalhar e a partir dela formar e gerar novos organismos. Estuda com foco aí, com calma, tá? A gente está sempre disponível no que precisar, tá? Aguardo você que está aí assistindo agora na nossa próxima aula. Estuda, mantenha o foco que vai dar tudo certo. Até a próxima!